tudo isso a gente segue conversando agora com o Eduardo Barão, que está conectado já aqui com a gente. Boa tarde para você, Barão. Bem-vindo, vamos começar mais uma semana juntos. Barão, você foi uma das primeiras pessoas que alertou a gente para não acreditar naquela propaganda no marketing do governo Trump de que seria o início da deportação em massa, que na verdade eles estavam cumprindo deportações já autorizadas ainda durante o governo de Joe Biden. Mas, por outro lado, o que a gente percebe com noticiários se acirrando aí nessas disputas é que uma coisa Trump conseguiu, que é implantar o terror, assim, da ameaça de que a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode estar sendo espionado, seguido e vai ser deportado, capturado e seguido. Eu acho que, ainda que sejam deportações do governo Biden, da administração anterior, isso eu acho que ele implantou como uma marca de que daqui para frente o terror da captura e da deportação nessas condições está colocado como uma realidade, né? Boa tarde novamente. Olá, Adriana, boa tarde para você, para o Renan, para todo mundo aí no Brasil, sem dúvida nenhuma, o terror, o medo, mas também a realidade, Adriana. A gente tem visto desde ontem aqui nos Estados Unidos, e aí sim já é a gestão de Donald Trump, um aumento significativo no número de blitz em diferentes partes do país. Algumas imagens já mostram blitz de porta em porta, esses agentes, né, do ICE, que é a polícia específica de imigração aqui nos Estados Unidos, mas também de outras agências americanas, antidroga, FBI, batendo de porta em grandes cidades dos Estados Unidos. Tem operação desde ontem sendo realizada em Chicago, em Nova Jersey, na Filadélfia, em outras partes, territórios americanos, Porto Rico, por exemplo. Então, você tem agora, sim, o Trump, a administração Trump, agindo. Tudo que a gente viu até então, inclusive desses aviões que já há muitos anos levam brasileiros com algemas para ir, era algo que se tratava da política de Estado, de Joe Biden, antes de Donald Trump, né, na primeira gestão do Trump. Então, a partir do final de semana e ao longo dessa semana, aí sim, já é essa política de deportação em massa de Donald Trump. E a partir daí você tem a resposta aqui dos estrangeiros, né, com receio de circular, de ir até o shopping, de ir até o trabalho, de circular mesmo, levando os filhos para a escola. Em Phoenix, no Arizona, criaram ali um aplicativo para alertar sempre que tem blitz. Sabe a história da lei seca no Brasil, que o pessoal alertava quando tinha blitz em ruas, avenidas? Muito bem. Em Phoenix, no Arizona, estão alertando onde tem batida policial para que as pessoas evitem aquela região. Dados oficiais do governo americano, Adriana, mostram que nesse final de semana, no total, foram 956 presos só no domingo. 956 presos. O Trump estava reclamando que durante toda a semana passada, os números médios eram os mesmos da administração Biden. Esses números já subiram. E ele quer que esse número chegue a 1.200 a 1.500 presos por dia. Então, a ideia é aumentar. Então, digamos que tudo que a gente viu na semana passada ainda era resquício da administração de Joe Biden. E a partir do final de semana e aparentemente de hoje em diante, a fiscalização aumenta com blitz diárias em diferentes cidades aqui dos Estados Unidos. Adriana. Agora, Barão, então esses 88 que chegaram ao Brasil no final de semana são de autorizações do governo ainda anterior. Agora, nesse balanço que você acaba de trazer para a gente do fim de semana, eles não divulgam por nacionalidade. A gente não sabe, por exemplo, se há brasileiros e quantos são. Isso só posteriormente. Exatamente, só posteriormente. Só tem um número total. Eles estão dando números por dia, o número do ICE, que é justamente essa polícia específica de imigração. Então, são 956, não tem a nacionalidade deles, mas insisto, esse número está pequeno, segundo o Trump, que não está gostando. Ele quer praticamente dobrar, chegar a 1.200, 1.500 por dia. Essa é a meta da administração de Donald Trump. Sim. Ô Barão, eu queria te convidar para ficar aqui com a gente, porque a partir de agora a gente vai conversar com uma brasileira que vive aí nos Estados Unidos, mas na Flórida. A Renata O'Hara, ela trabalha no escritório de advocacia lá na Flórida e faz atendimentos na comunidade brasileira. E ela tem recebido muitos relatos de pessoas brasileiras que vivem lá nos Estados Unidos, pessoas que estão muito apreensivas com essa nova política do governo Donald Trump. Renata, muito obrigado por atender aqui a quem nos acompanha no Entre Nós. Seja muito bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Obrigada, boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter topado conversar com a gente.
Conta como é que tem sido esses dias por aí, essa apreensão da comunidade brasileira. Você conversa muito com esses brasileiros que têm algumas dúvidas sobre questões Muito. burocráticas e você disse que praticamente 100% dos contatos que você tem feito são contatos relacionados a dúvidas sobre deportação, né? Sim, nesse momento sim, eu acredito que até a semana passada eles estavam mais tranquilos. Essa semana, não só os brasileiros que estão fora de status, mas os brasileiros também que têm status, né? Com medo se eles vão perder o green card, se eles podem perder a cidadania que eles adquiriram. Acho que o governo, a gestão de Trump trouxe aí esse desespero à comunidade brasileira de tudo que está acontecendo, né? A gente está vendo muito mais, como ele estava falando, as bleaches nos lugares, a gente está vendo imigração realmente batendo e pegando pessoas, né? E não só os criminosos, como foi divulgado quando Donald Trump realmente assumiu. Sim, eu queria, doutora Renata, que você explicasse para a gente se você tem sido procurada em antecipação, assim, pessoas que querem tomar alguma providência legal e se existe um caminho para isso. Do tipo, a pessoa percebe que o risco agora é muito maior de uma captura, prisão e deportação nessas condições e ela legalmente, ela deseja ou planeja fazer algo. Existe um caminho para essas pessoas? Qual é a orientação nesse momento para os brasileiros que estão aí ilegalmente tão assustados? Primeira coisa que eu digo, a consulta da gente é uma consulta gratuita, eu acho que é super válido, porque é de caso a caso, né? Depende do status que a pessoa se encontra no país, depende de vários fatores para a gente dizer realmente se existe um meio. Acredito que muita gente, por falta de informação, deixa de se legalizar, né? Porque existem meios, justamente pela falta de informação, ou às vezes vai deixando para trás, vai dizendo, não, vou deixar, e agora tá sem parar. O telefone da gente, eu digo que é 90% a 100% imigração, sem parar. As pessoas em desespero, o que eu posso fazer agora? Mas muitas das pessoas já passou realmente do tempo que poderia fazer algo, né? Então Renata, fica um pouco complicado eu falar. claro, Renata, a indicação inicial, como você falou, é que no começo só criminosos, né, que tiveram algum delito aqui nos Estados Unidos ou Isso. mesmo no país de origem que seria deportado. A gente já viu na prática que não é assim que a banda está tocando. E há uma situação daqueles, não só brasileiros, mas estrangeiros que estão aqui há muito tempo, que têm filhos americanos, que têm netos americanos. Numa situação como essa, como que funciona? Né? É deportado só aquele que está vivendo sem documentos aqui ou todos podem voltar para o país de origem? Então, isso é muito importante. Tem um documento chamado guardianship. É muito importante se a pessoa, o pai, o avô, não tem esse documento assinado, tem que ser feito se você possui uma criança que seja da nacionalidade americana. Porque, assim, a partir do momento que o ICE vai e deporta você, põe a mão, ele não vai atrás do seu filho, tá? Ele não vai. Pode ser, dependendo do oficial, que pode ser legal, ele pode dizer assim para você: ok, aonde está a sua criança? Está num daycare? Ok, qual daycare? Você quer que eu vá pegar a criança ou não? Mas pode ser que seja um oficial casca grossa e que ele simplesmente pegue o filho da pessoa e mande direto por um abrigo, que é provavelmente o que acontece a maioria das vezes. Vai para um abrigo, né? Então, eu digo sempre que é muito importante esse documento, ele é totalmente gratuito, que a pessoa faça esse documento, deixando uma pessoa que seja legal, que possa ficar com seu filho, com seu neto, se caso algo venha acontecer com você, seja deportado, seja numa morte. Então, é muito válido fazer esse documento. Doutora Renata, mais uma questão em relação aos bens das pessoas que são deportadas. Me comoveu bastante o relato de alguns deles dizendo que ficou tudo para trás, que foram alguns anos de trabalho e aí simplesmente você não tem direito a voltar lá, recolher as suas coisas, tentar de alguma forma trazer consigo aquilo que você construiu, ainda que não seja, né, uma fortuna, mas assim, é o que a pessoa conseguiu com o trabalho dela, mesmo que em condições ilegais. Como é que fica a situação do patrimônio, de eventuais bens que a pessoa que é deportada conseguiu adquirir aí nos Estados Unidos? O que acontece?
Infelizmente, a maioria das pessoas, realmente, o que acontece é que você vai com a roupa do corpo. Você não tem direito a passar em nenhum lugar, a pegar nada, nem a informar alguém. Que eu acho que é a pior coisa, que você, pelo menos, se dessem uma ligação, algo, né? Igual existe, você vai preso, tem direito a uma ligação. No ICE, você não tem direito. Você vai dali e dali você vai embora, certo? Então, na verdade, é só quando você chega no seu país de origem para poder você ver quem você vai fazer um power of attorney, que eu até esqueci, desculpa, eu esqueci o nome em inglês, em português, como que fala. É uma procuração. Você vai fazer a sua procuração para que essa pessoa possa mover ou pegar as suas coisas, né? Em caso de conta de banco, casas, tudo isso, mas fica tudo para trás. E sobre roupas, documentação, assim, essas coisas fica para trás, não tem jeito. Mais cedo a gente se conversava e a senhora falou de algumas orientações que a senhora repassou para pessoas, né, para um atendimento prévio que fazia as pessoas, do que elas poderiam dizer para as autoridades no caso de uma abordagem. Quais são essas orientações, quais são os direitos dessas pessoas? Então, no caso de uma abordagem, principalmente dentro da casa, você não precisa abrir a sua porta de forma alguma. Eu fiz até um cartãozinho que diz sobre os direitos, né? Você não precisa abrir a porta. Quando o ICE bater na sua porta, você vai pedir para ele um mandato. Existe um mandato? Bota por debaixo da porta. Não passou pela porta? Bota pela janela. Não abre a porta de forma alguma. Uma vez que você abriu a porta, você está dando autorização que ele entre. Tá? Pegou esse mandato, você tem que checar se esse mandato está assinado por um juiz. Se ele não tiver assinado, ele não é válido. Então, você tem que saber os seus direitos. Assinado por um juiz, você não precisa falar nada, se perguntar se você é legal, se você não é legal, você não precisa responder. É melhor até que você fique calado do que realmente você responda e possa fazer algo que é uma prova contra você. Né? Então, isso é a maior coisa que a gente fala. Mas, claro, existem exceções. Se você está na rua e eles vão te parar, como é que dá para você sair correndo? Não tem como. Então, você vai ter que, de alguma maneira, e eu digo que sempre é ficar calado, não responder e deixar que eles ajam o que tem que agir, porque eles não podem simplesmente botar a mão em você e levar, pela lei, tá? Mas, infelizmente, a gente tem visto isso aí acontecer. No começo da entrevista, a senhora falou rapidamente uma preocupação, que agora está todo mundo preocupado, né? Com aqueles que estão vivendo legalmente aqui, aqueles que têm green card, aqueles que estão com visto válido, né? Há algum motivo para preocupação até agora ou, por enquanto, é só minhoca na cabeça mesmo? No meu ver, eu acredito que é só minhoca na cabeça. Eu sempre falo para eles, eu não vejo risco nenhum, né? Seria até inconstitucional isso, mas eu não vejo risco nenhum disso acontecer, né? Mas as pessoas estão realmente em desespero de perderem o green card e de perderem a própria nacionalidade que elas adquiriram. Acho que é meio o terror que chegou aí na gestão Trump e tá todo mundo sentindo um pouco disso, né? Renato Até se esclarecer realmente. Até o preconceito, inclusive, né? Claro. Falou brasileiro, colombiano. Vem o preconceito que a pessoa já está ilegal. Quando muitas vezes, aliás, a grande maioria dos brasileiros, mais de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos com visto de trabalho ou com green card em situação totalmente legalizada. É uma minoria, cerca de 240 mil, que estão na ilegalidade, que entraram e ficaram depois que o visto venceu, enfim, que não estavam corretamente dentro da lei. Mas, enfim, muito obrigada. Renata O'Hara, advogada, que conversou com a gente ao vivo aqui direto da Flórida. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada ao Barão também, que está conectado aí nas notícias. Se sair aí a informação de se há brasileiros nesse novo balanço, quando sair, o Barão traz aqui para a gente imediatamente. Obrigada demais, viu? Obrigado, até mais. Obrigada, fique com Deus. Bom trabalho.